Bom dia, pessoal. Meu nome é Eduardo Ito. Essa aqui é a Vitória Becker. Bom dia. Nós somos estudantes de jornalismo na FAMERCOS, pela PUC-RS. Estamos aqui para falar com o Gustavo Inácio de Moraes e estamos aqui através da cadeira de jornalismo especializado. Hoje a gente vai falar, no episódio 2, sobre os bares que andam fechando aqui em Porto Alegre, né, e tal. E um que ficou muito famoso recentemente foi o Bar Pito. Não sei se você já ouviu falar nele. Sim, frequentei. Frequentou? Quando? Faz cerca de um ano. Cerca de um ano, né? Eu sei que ele começou a ficar famoso assim entre os jovens pelo final do ano passado. E aí agora, essa semana, acabou saindo uma notícia de que ele estaria à venda. E as razões seriam porque acaba por fechar meia-noite, né, um decreto da prefeitura. Os drinks, se comparado aos estabelecimentos perto ali, acabam sendo caros e eles não conseguem, enfim, eles argumentam que o movimento acaba por acontecer depois que o bar fecha. Então, eles ficam nesse impasse e o bar vai ser vendido. Na verdade, assim, né, Eduardo, é de se lamentar, né? Na verdade, a gente tem uma grande crise nos bares e restaurantes, não é só em Porto Alegre, é em todo o Brasil. Eu acho que o primeiro elemento que a gente pode trazer para explicar essa crise é a mudança de hábito na pandemia, né? A compra de comida em casa, né? O delivery, o famoso delivery, né? Faz com que os bares e restaurantes tenham uma dificuldade para se manterem ou manter espaços grandes, né, de convivência. No caso do Pito, que já tinha um outro tipo de perfil, né, um tipo de frequentador diferente, certamente a questão da meia-noite, né, de fechar a meia-noite, foi decisivo. E aí a gente mostra o quanto as leis, né, isso aí é uma imposição, quem sabe, política dos vizinhos, né, do bar, o quanto as leis dificultam esse tipo de tarefa. Talvez pensar um grande distrito de bares, né, como é a Cidade Baixa, pensar um grande distrito, né, de bares, quem sabe como pode ser eventualmente o Menino Deus, sejam soluções, né, para acomodar essas tensões com os vizinhos. Sim. Né, vem do hábito da cidade. Mas a própria Cidade Baixa, ela fechou vários bares e não está um ambiente tão legal assim de estar, né? Qual é o impacto desses? Porque não é só o Pito agora sendo vendido, né? Teve o Van Gogh, da sopa, fechou, teve vários. Qual é o impacto disso para a vida, eu diria assim, para a vida noturna também de Porto Alegre? Claro, a vida cultural, né, de Porto Alegre, que é bastante destacada. E ali, além da pandemia, eu também citaria, né, Vitória, o segundo ponto que tu trouxe, né, que eu acho que tu tangenciou, que é a segurança pública. Sim. Como a gente tem uma grande crise de segurança pública e esses bares boêmios, né, caracteristicamente boêmios, necessitam de uma vida noturna, necessitam ir até a madrugada, né, você começa a ter uma menor frequência de clientes, de frequentadores, né, nesses lugares. Então me parece que a sociedade brasileira tem esses dois tipos, né, de crise frente aos bares e restaurantes. O primeiro, né, o fato de que eu mudei o hábito e as famílias estão comendo em casa. O segundo, né, o fato de que nós temos uma crise de segurança pública que afeta essa circulação. Eu vou colocar o terceiro, se vocês me permitem, né, que a gente que atende bares e restaurantes, especificamente, que é a questão de micro e pequenas empresas no Brasil não serem valorizadas. Eu sou um fã de micro e pequenas empresas, né, elas proporcionam concorrência. O pequeno supermercado é o supermercado que tenta concorrer em alguns produtos com o grande supermercado, oferece vamos dizer, diversidade para o cliente, né, oferece uma série de vantagens para o cliente, e bares e restaurantes são caracteristicamente de pequeno e médio porte. E no Brasil, nos últimos anos, lamentavelmente, especialmente no regime tributário do Simples, a gente vem notando uma dificuldade dos bares e restaurantes sobreviverem a, por exemplo, um teto do Simples que está congelado. Está congelado em 4 milhões e 800. Enquanto isso, a inflação aumenta, o custo dos insumos que os bares e restaurantes utilizam aumenta, né, e daqui a pouco o faturamento também vai aumentando e o teto da tributação está congelado. Então, assim, nós estamos no momento da história do brasileiro que nós estamos enviesando contra as pequenas e médias empresas. E aí você pega um contexto em que tem segurança pública em crise, tem, né, leis que dificultam a atividade. E essa medida aqui de Porto Alegre que fecha meia-noite, como tu acredita que elas afetam os bares na questão, o Pito é específico, né? Porque ele fica no bairro Rio Branco, e tu citou, né, que enfim os vizinhos devem reclamar, eu lembro que na matéria isso era citado, que existem muitas reclamações ali por volta, mas a Vitória também falou sobre a Cidade Baixa, que normalmente é um conglomerado de bares e acaba por ser afetado por essa medida também. Como você enxerga essa medida? A cidade, na verdade, ela está desvalorizando, né, nesse caso específico de Porto Alegre, está desvalorizando aquilo que são polos criativos. Né?
Você vê aí, por exemplo, tem, para falar de um segmento que eu acompanho um pouquinho, você tem escolas de samba sendo desvalorizadas, o orçamento de carnaval é liberado somente em janeiro, né? A comunidade vai tentar fazer um carnaval e não consegue. Né? A cultura é desvalorizada, você teve aí o problema das inundações, todos os cercos, livrarias tiveram uma enorme dificuldade de se manterem de pé, muitos fecharam. Né? Então você vai tendo, vamos colocar assim, um esvaziamento da agenda cultural da cidade pela falta de foco, por não reconhecer Porto Alegre como uma cidade cultural. E a gente sabe, a gente mora aqui, tem uma efervescência bastante interessante. O turista que vai para Gramado Canela, ele desce no aeroporto e já vai automaticamente, ele já pega o ônibus e já vai automaticamente para o seu hotel em Gramado Canela. No entanto, ele teria a oportunidade de, quem sabe, conviver com toda uma cultura, não só a cultura boêmia, como nós estamos aqui citando, né, mas a própria cultura tradicionalista. Né? Porto Alegre oferece isso, a gastronomia de Porto Alegre, a cultura tradicionalista de Porto Alegre, os museus de Porto Alegre e também, claro, os bares e restaurantes de Porto Alegre. Então tem uma combinação, né, vamos colocar assim, 3 elementos, 4 elementos aqui, né, que é a insensibilidade do poder público, a falta, quem sabe, de uma sensibilidade tributária também, de entender que essas empresas de pequeno e médio porte são grandes empregadores, também tem isso, né? E estão vivendo dificuldades do ponto de vista tributário, a complexidade tributária, e finalmente, né, um terceiro eixo que é a mudança de hábito do cidadão, seja pelas razões da pandemia, em que ele aprendeu a comer em casa, seja pela segurança pública. Mas com certeza os hábitos do cidadão é um negócio que não tem como tu impedir completamente, né? Esses lugares acabam surgindo. O Pito é um lugar que o pessoal fica mais na rua agora, não sei como justo. Quando tu ia e ficava dentro do bar? Normalmente, eu tenho um comportamento mais de tiozão, né? Ficava mais dentro do bar. Mas nesse sentido, sim, né? Eu acho que também cabe um pouco ao bar, né? Fazer essa chamada. Veja que o bar, por exemplo, com música ao vivo, ele tem um apelo diferente, né? O bar com algum tipo de promoção cultural tem algum tipo de apelo diferente e pode ser trabalhado. Mas a cidade está insensível a esse tipo de manifestação. E falando de Porto Alegre especificamente, como tu enxerga o Quarto Distrito, que é um conglomerado de novos estabelecimentos que acabou surgindo nos últimos anos, ele fica em um polo meio industrial, ali não tem muita gente morando. Polo industrial criativo. Isso. Daí acaba, enfim, nesse ponto de não fazer barulho para os vizinhos, acaba sendo legal, né? É que está no contexto maior, né, Eduardo, vamos colocar que o Quarto Distrito ele precisa de uma revitalização urbana. Então a tentativa ali é mais de revitalização urbana do que propriamente de fomentar um polo industrial e cultural. Né? Na medida que você não tem moradores residenciais, ao natural, né, você começa a preencher aqueles espaços com atividade industrial ou atividade cultural. Com certeza. Na realidade, esse vai ser, em grande medida, a tendência das grandes cidades. Na medida que os bairros tradicionais vão sendo abandonados, os imóveis vão ficando depreciados, ou no caso específico de Porto Alegre, como tu perguntou, eu vou ficar sujeito a inundações, eu tenho uma transferência de pessoas, tenho uma transferência de atividades que vai acontecer lá. Eu ainda tenho, né, eu preciso mencionar, eu ainda tenho uma certa ressalva ao Quarto Distrito, porque ali são colocados, na sociedade pouco discute, muitos subsídios para as atividades econômicas que são realizadas ali. Depois essa sociedade teria que se perguntar se está valendo a pena, se efetivamente tem tido um retorno, né, porque é dinheiro público que está sendo colocado ali em algumas várias atividades. De resto, né, eu entendo que acontece ao natural, pelo esvaziamento domiciliar, melhor, o esvaziamento residencial que acaba sendo substituído por essa efervescência criativa. Tu citou que o problema dos bares seria em um panorama nacional, né? Sim. Tu acredita que essa insensibilidade pública acaba atingindo o Brasil inteiro? Ou Porto Alegre pode ser considerado um caso específico que é mais agravado nisso? Porto Alegre tem as suas características, como eu falei, tem uma insensibilidade também aqui do setor público, mas assim, no geral, os bares e restaurantes estão se ressentindo. Primeiro, da condição tributária, isso vem do regime federal, do regime simples. Né? Segundo, eles têm uma grande dificuldade, Brasil afora, né, de contratação de pessoal. Veja, a gente estava discutindo escala de trabalho, né? Os bares e restaurantes eles são intensivos no uso de mão de obra, garçons, cozinheiros, eventualmente em casas de festas utilizam DJs, utilizam decoradores, é intensivo em contratação de pessoal. E o custo o Brasil é o único país que tributa criação de emprego, né, na forma de contribuições previdenciárias. Eu acho que essas coisas precisam, o setor de serviços é onerado no Brasil ao criar emprego.
mesmo que seja um emprego de baixa qualificação, quando eu crio um emprego, eu já tenho que pagar uma previdência. O que eu pago de salário, né, na verdade, o custo para o empresário é 1,5 vezes do salário do colaborador. Então tem que se corrigir isso, né? Eu não digo cortar impostos propriamente, mas requalificar esses impostos, né? Porque hoje eu estou tributando criação de emprego. Eu contrato uma pessoa, o meu custo previdenciário vai lá na estratosfera. Isso está equivocado, no meu parecer, principalmente num país que tem muita coisa. Então foi isso, foi muito boa essa conversa também. Muito obrigada, Gustavo. Gratidão. Obrigado, Próximo, muito obrigada. Gratidão.